Olá, amados amigos ouvintes do nosso programa Entendendo os Pontos Divergentes, mais uma da produção aí do nosso Ministério Voz Apologética, e você tem o nosso e-mail abaixo, mvapologética, onde você pode estar enviando as suas questões, as suas perguntas, e buscaremos da melhor maneira possível levar para você o entendimento claro desta que é a santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero orar com você nesse momento pedindo a orientação de Deus para mais uma jornada fantástica em direção ao conhecimento puro e simples da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu venho à Tua presença pedir ao Senhor que conduza o meu entendimento em direção à edificação de cada pessoa que me ouve, que assim eu possa transmitir graça aos meus ouvintes. Que a graça do Senhor Jesus venha sobre todos quanto ouvirem esta boa palavra e para que eles sejam ricamente transformados, eu peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E na nossa jornada fantástica pelo livro de A Epístola de Judas, eu quero convidar você a abrir a Epístola de Judas nos versículos de número 17 e 18, são os versículos que nós estaremos estudando neste momento. Diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Esse texto ele é muito importante como alerta para as almas sobreviventes do século XXI, na pós-modernidade, onde enfrentamos combates por dentro e por fora. De todos os lados as pessoas nos estreitam e apertam um cerco contra nós com as suas trincheiras e os seus melhores armamentos em busca da destruição da nossa fé. Mas aquele que nós abraçamos e que edificou esta amada igreja, a igreja do Senhor Jesus, já pré-ordenara que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E é neste particular que eu quero conversar com você com respeito a esses dois versículos muito importantes para a situação presente do evangelho, do cristianismo no Brasil e no mundo. O texto diz: amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas ou ditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que esses apóstolos nos relataram, gente? O que eles nos falaram? A respeito de quê? Começando pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre nos alertou de que teria nos enviado como ovelha sua para meio de lobos devoradores que seguem o caminho de Caim, que seguem o caminho de Balaão, que seguem as práticas de Corá, que seguem o exemplo dos anjos que foram expulsos, os anjos que não guardaram o seu estado original, ou seja, a sua condição de servos do Senhor nosso Deus, e que foram expulsos. E Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E nesse texto aqui, ele nos traz à memória para que nós lembremos das palavras proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez você até esteja se perguntando: pastor, qual que é então a utilidade, ou quais são mesmo as utilidades das palavras que os apóstolos disseram e qual a relevância dela para as nossas vidas? Se você é um cristão e lê constantemente a palavra de Deus, você vai saber que a nossa fé ela está assim fundada exatamente na pedra da declaração apostólica. E qual é essa pedra? Efésios capítulo 2, versículo de número 20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E mais ainda, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Eu quero convidar você para atentar bem para as palavras
que neste momento estamos a meditar. A palavra declara que o fundamento dos apóstolos era este: Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é a pedra de apoio, Jesus Cristo é a base da construção, Jesus Cristo é o alicerce da nossa fé, Jesus Cristo é a pedra de esquina, Jesus Cristo é, sem dúvida nenhuma, a base da nossa fé. E como eu posso fazer de Jesus a base da minha fé? Você precisa saber o que disse Jesus. Você precisa conhecer os ensinos de Jesus. Porque quando falamos que estamos em Cristo, nós falamos que estamos andando na égide da sua palavra. Estamos andando, sendo regidos, sendo governados, dirigidos pelos seus sábios ensinos. É verdade que todos esses ensinos são mandamentos de Deus, são sim regras de Deus para as nossas vidas, são sim declarações de Cristo para que nós obedeçamos à verdade. Agora, nada disso que ele disse tem que ser obedecido por mim, por você, por pressão, por alguém estar nos fustigando, porque isso não te aproveitará em nada. Disso você não terá proveito algum. E aqui onde nós chamamos a você que é servo do Senhor Jesus, para que pare com essa besteira de ficar fazendo alguma coisa, obedecendo algum texto da Bíblia, porque outros estão te pressionando. Porque mesmo que tu faças, não é a Deus que você está servindo. Você estará servindo a pessoa que está te obrigando, te empurrando para que você obedeça. O que você tem que fazer é orar, se quebrantar na presença do Senhor nosso Deus e pedir a Ele que quebre esse teu coração e você se humilhar e, com amor, implantar essa palavra no teu coração que é poderosa para salvar a nossa alma. E de que maneira alguém pode fazer isso? A palavra de Deus, ela nos instrui de forma divinamente clara e de forma suficiente para um entendimento adequado dessa verdade. E você me diria assim: pastor, e como é que a gente pode ter essa devida certeza, que a gente pode trilhar algum caminho excelente para a compreensão da palavra do Senhor nosso Deus? É muito simples, observando segundo tudo que o Senhor nos disse. A palavra vai dizer em Tiago 1,23: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. E aqui, gente, é onde nós precisamos firmar a nossa esperança. Se você é só ouvinte, é como alguém que vai para o espelho e logo se esquece de qual era de fato a sua aparência, de qual era de fato a sua forma. E esse texto vai nos falar que nós precisamos lembrar das palavras que anteriormente foram proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que palavras eram estas? Eu e você certamente precisamos estar atento a isso. E quais foram as palavras? O apóstolo João disse com muita clareza que se alguém vier ter conosco e não traz aquela doutrina que nós aprendemos da palavra de Deus, é maldito, é anátema. Se ele propõe um evangelho outro, que vai além daquele que vos temos ensinado, consubstanciado pela palavra de Deus aqui, é maldito. E deixa eu explicar isso para você. Um evangelho que é pautado nas ciências humanas, um evangelho que é pautado nas tecnologias do tempo presente, um evangelho que é pautado no comportamento degradado e degenerado dos homens. Todo esse evangelho que vem a favor dos homens e guerreando contra o próprio Deus e a sua palavra é outro evangelho e não de Cristo. Porque a palavra do Senhor vai dizer: buscai no livro do Senhor e vede. É aqui onde nós temos que buscar. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras. Vocês fazem isso porque cuidam da vida eterna e são elas que testificam de mim. E os apóstolos do nosso Senhor Jesus falaram que nenhuma porção das Escrituras ela é de particular elucidação. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movidos, dirigidos, inspirados pelo Espírito Santo.
E por isso é que eu e você precisamos nos debruçar sobre esse livro e usufruirmos o máximo possível do nosso tempo, examinando essa santa e bendita palavra do céu, palavras de Deus. Judas vai dizer assim: os quais nos dizem que no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Gente, é aqui onde a gente precisa tomar muita cautela. A Bíblia diz que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que for boa para a edificação do seu povo. A gente vê, por exemplo, principalmente na nova onda aí do dizer não sou evangélico, os caras vêm com uns termos todo pervertido. Usa os termos do submundo, da prostituição e da imoralidade sexual, homem com homem, mulher com mulher, e traz isso para a linguagem pessoal deles e fala de posturas eróticas, fala de posições eróticas nas suas falas, nos seus sermões, nas suas mensagens, xingam, usam palavrões, usam palavras indecentes, inconvenientes, palavras torpes. E a Bíblia diz que esses seriam os que andariam segundo as suas ímpias paixões, os desejos imorais, os desejos imundos do seu coração. Eu e você, como servo do Senhor Jesus, fomos convidados a andar mortificando a carne. Nós fomos chamados para andar naquelas pisadas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus certamente não usaria, assim como ele não fez uso de nenhuma palavra do submundo da prostituição para trazer à luz dos seus discípulos, dos seus seguidores, nenhum sequer dos seus ensinos. Mas ele falou verazmente a verdade, usando palavras de Deus, usando palavras do céu. E a nossa linguagem, ela tem que ser temperada com sal, ou seja, a nossa palavra precisa ser consubstanciada pela palavra de Deus. A nossa palavra, a nossa ministração, os nossos aconselhamentos, as diretrizes que vamos estar passando, transmitindo à nova geração, é um ensino que deve ter fundamento, deve ter origem, devem ter base, devem ter raízes, alicerces profundos nesta palavra do céu. E eu quero chamar a sua atenção, porque foi isso que o texto disse: amados. Eu quero que vocês lembrem, não esqueçam nunca das palavras que outrora foram ditas pelos apóstolos que o Senhor Jesus Cristo escolheu. E eles diziam que nos últimos tempos, nos últimos dias, o que iria acontecer era que pessoas de linguagens horríveis, escarnecedores, blasfemos, eles iriam andar por toda parte com palavras imorais, com palavras torpes na sua boca, inflamado pelas suas íntimas paixões, seguindo os próprios desejos anti-Deus do seu coração. Eles usariam isso, porque a Bíblia diz que a boca, ela fala do que está cheio o coração. Você vê um cara toda hora falando palavras imorais, palavras indecentes, esse cidadão já caiu da graça de Deus faz tempo, embora cria-se um ministério em nome da graça de Deus. E aqui, minha gente, é onde nós precisamos repousar a nossa fé para nos apartarmos destas maldades e nos convertermos ao Deus vivo, que é Salvador daqueles que creem, daqueles que depositam a sua vida, também a sua confiança nos altos e claros ensinos de Jesus, tendo a nossa vida bem suprida, desejando a nossa alma ardente e constantemente o genuíno leite espiritual não falsificado que é a palavra de Deus. Porque essa apatia aí pela palavra de Deus aí, esse
essa repulsa pela palavra de Deus que tem sido gerado no coração dos homens. Alguém diz assim, não, é pela forma como os cristãos estão falando, é porque eles parecem ameaçadores. Não, nós distribuímos a esperança por meio de Cristo Jesus. Só vai se sentir ameaçado com as palavras de Jesus, com o uso das palavras de Jesus como elas são, os demônios, porque os demônios, quando viam o próprio Senhor Jesus, eles já vinham gritando, tremendo e apavorado de tormento, dizendo, que temos nós contigo, Filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Então, se as palavras de Deus, as palavras da Bíblia estão gerando incômodo, elas estão gerando uma repulsa ao se ler, você pode ter certeza que é um espírito maligno que provoca isso nas pessoas e não o Senhor nosso Deus. Por exemplo, já ouvimos falar de uma parte a outra do nosso país que muitos pastores foram obrigados de tirar texto de outdoors e vários outros que falam que homem não se deitará com homem porque isso é abominação diante do Senhor. Aí os grupos ativistas dessa prática vão lá e entram na justiça e a justiça vai lá e tenta obrigar e bota mesmo para tirar os textos da parede porque diz que é uma expressão homofóbica. Veja, sem nenhuma lei no nosso país, a ditadura já começou. E quer dizer, eles podem muito bem fazer o povo de Deus arrancar os textos. E nós não podemos pregar a palavra? Então eu quero convidar você a orar junto comigo por essa situação, esse momento nefasto e caótico que vivemos na nossa nação e no mundo inteiro. Mas quero convidar você também a enviar a sua dúvida, a enviar a sua pergunta, a enviar para nós os seus comentários pedindo aí elucidações bíblicas, elucidações baseadas na palavra do Senhor nosso Deus, e eu terei o imenso prazer e a grata satisfação de poder comunicar a você a verdade de Deus em amor. Esse foi mais um dos nossos Entendendo os Pontos Divergentes, uma produção aí do nosso ministério Voz Apologética, uma voz de Deus ecoando na nossa nação, no nosso país e levando o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, a todos os povos da terra. Que o Senhor nos ajude e nos dê condições o suficiente para pregarmos em amor a sua palavra e tornarmos conhecida a graça de Deus a todos os homens. Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa. E eu aguardo você no nosso próximo Entendendo os Pontos Divergentes.